Muito bem, saudações irmãos e amigos. Hoje estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui, vou estar fazendo em meio à natureza, né? Porque o assunto vai se tratar um pouquinho disso, né? Eu coloquei o título aí como bater em retirada, né? Esse vídeo na verdade eu estou fazendo assim, basicamente por incentivo de um outro vídeo aí de uma outra youtuber, que é a Débora Barbosa, né? Logo mais à frente eu vou mencionar aí numa das telas, onde ela está dando um curso sobre, de alguma forma, sobre sobrevivencialismo, né? Então ela vai estar ali tratando, ela vai estar dando um curso, na verdade, com certeza vai ter o link aí no final, na descrição no vídeo, para você acessar esse curso. E eu estou pautando aqui a base dela, certo? Talvez eu acrescentei alguma coisinha ou outra, mas é com base no vídeo dela que eu inspirei para criar isso aqui também, né? Então não é nada aí tão complexo, mas eu quero fazer só um comentário e é algo interessante em cima do vídeo dela que eu achei muito bom, tá valendo a pessoa pensar ou refletir sobre o assunto, certo? Então, bater em retirada eu coloquei como uma idealização de saída do sistema, certo? Então, assim, pode ver que na segunda tela eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, esta apresentação tem como base a apresentação da Débora de Barbosa, seu canal no YouTube com o mesmo assunto e escopo, certo? Então, o significado de sair do sistema e os diferentes níveis de dependência. Eu posso estar aqui fazendo um reagindo, mas na verdade não é bem um reagindo, porque eu não tenho que reagir a uma coisa que eu acho que ela falou corretamente dentro da proposta dela, né? Eu penso semelhante, eu gostaria aqui de fazer um comentário em cima de cada tópico, reforçar alguns pontos que ela mencionou no vídeo dela, ok? Uma diretriz muito comum que a gente vê aí, que é uma argumentação aí muito comum entre cristãos, principalmente, né? Que eles dizem assim, ó, que nós temos que trabalhar, estudar e tocar a vida com nossas responsabilidades como se Cristo viesse daqui 20 ou 30 anos e viver a vida espiritual como se Cristo fosse voltar amanhã. Gente, assim, eu pergunto, isso dá certo? Dá uma refletida na questão, vamos de novo ali. Temos que trabalhar, estudar e tocar a vida com nossas responsabilidades como se Cristo viesse daqui uns 20 ou 30 anos e viver a vida espiritual como se Cristo fosse voltar amanhã. Será que isso está certo mesmo? Bom, eu coloquei assim como errado e eu quero dar o meu parecer do porquê, certo? Então, por que eu acho que é errado? Porque é o seguinte, ó, você norteou a tua vida de trabalho, a tua vida de estudo, enfim, talvez casamento e um monte de coisas, como se Cristo fosse vir daqui 20 ou 30 anos. E aí, espiritual, tu colocou como se Cristo voltasse amanhã. Não é errado você viver espiritualmente como se Cristo fosse voltar amanhã, porque, né, eu não acho correto, mas você norteou todo o resto para daqui 20, 30 anos. E a vida espiritual, você não vai viver como se Cristo voltasse amanhã, gente. Você não vai. Você vai arrastar ela pelo pescoço, vai botar uma corda no pescoço da vida espiritual e vai amarrar atrás do carro que você já direcionou para daqui 20, 30 anos, e esses 20, 30 anos de trabalho, isso tudo vai te arrastar espiritualmente pela estrada da vida. Você vai esgoelar a tua vida espiritual. Se tu não nortear o teu trabalho e a tua, enfim, teu trabalho, tua saúde, teus estudos, a tua vida, o teu casamento, juntamente com a espiritual, entendendo que Cristo pode vir para qualquer um, entende? A qualquer momento. Amanhã você pode tomar um tiro, pode tomar uma rasteira, bater a cabeça, enfim, pode acontecer qualquer desastre. E você vai, amanhã, você entende? E aí daí você vai dizer, mas como eu estava preparado para Cristo voltar amanhã? Não, você não estava preparado para que Cristo voltasse amanhã. Senão, do contrário, seria bem diferente as tuas atitudes que você toma hoje, certo? Você não tomou essa atitude hoje, de fazer as tuas mudanças no dia de hoje.
que tu precisa fazer, certo? Então essa diretriz comum entre cristão, ela está errada. Você não pode direcionar dessa forma. Então, o que a gente pode fazer? Bom, isso aqui foi um tópico de opinião, tá? Eu acho que não é bem assim que deve ser travado essa questão, certo? Então, eu penso que você tem que direcionar o espiritual juntamente com o trabalho, com a tua vida, enfim, com todo o restante da tua vida, ela tem que ser puxada pela vida espiritual. Senão você vai arrastar a tua vida espiritual. Por isso que tem gente que desiste da caminhada cristã ligeirinho. Já era. Entende? Ligeira. Ela pode aguentar 1 ano, 2 anos, enfim, dentro de um parâmetro onde a pessoa imagina que Cristo não vai vir agora, enfim, ela toca a vida normalmente. Tem pessoas muito tranquilas, vivendo a vida até no campo. Só que espiritualmente são pessoas mortas, mesmo morando no campo, entende? Então o que acontece? Se ela não nortear a partir da espiritual com uma seriedade, certo? Ela vai arrastar. O principal da vida dela, ela arrastou pelo pescoço, certo? Então, mais adiante, eu coloquei um verso aqui que diz, está lá no caso em Êxodo 23, no verso 2, que diz: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o que é direito, certo? Numa outra versão diz assim, não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa, modificando a ação após muitos, distorcendo o julgamento. Então, assim, você não tem que ir atrás dos outros, você não tem que fazer o que os outros fazem. Mas está todo mundo fazendo, o problema é deles. O que importa é que você faz o que é certo. Não importa o que os outros pensem, ou como os outros fazem, ou porque está todo mundo, é uma multidão indo para um lugar porque aparentemente todo mundo entendeu que está certo. Não, está errado. Está bem errado, certo? E provavelmente lá no final da estrada que está indo aquela multidão é um precipício, vai cair todo mundo junto, certo? O caminho da vida, ele é estreito, poucas pessoas passam por ele, ok? Dentro do trabalho que a Débora G. Barbosa fez, ela especifica ali 5 níveis de subsistências, certo? Que você pode... isso aqui é uma base, não quer dizer que seja assim, é só uma base para você tirar, certo? Não que seja especificamente dessa forma, mas ela te dá um norte interessante, certo? Então, assim, pensando ali, do 5º nível ao 0, nós temos assim, nível de extrema dependência do sistema, e o nível 0 totalmente independente do sistema. Mas a gente vai entender ali até onde a gente talvez imagine que a gente possa chegar, se isso é possível ou não, né? E ali nós vamos analisar então cada nível individualmente, certo? O que acontece aqui? Isso não é uma coisa que seja para todo mundo, você entende? Cada um pode avaliar a melhor forma disso acontecer na sua vida. A saída, bater em retirada da cidade para morar no campo, você não faz da noite para o dia, a menos que você tenha muito dinheiro. Mas o pobre não consegue sair da cidade da noite para o dia, depende das circunstâncias que ele se encontra, da situação, seja lá. Claro que a principal situação que vai definir isso é a financeira. Você entende? Tem gente muitíssimos bem espiritualmente na cidade e ela pensa em sair, só que infelizmente há uma série de situações, circunstâncias na vida dela que não deixa ela sair. E o principal fator é o financeiro, certo? Então, o que a gente encontra no 5º nível ali, de dificuldade, é o seguinte, é uma pessoa totalmente dependente do sistema, certo? Veja bem, ela depende do trabalho, da renda dela, salário, transporte, comida, moradias, aluguel, talvez ela pague água, energia, IPTU, internet, educação, universidades, escolas, enfim, cursos, possui dívidas, ela precisa cuidar da saúde, enfim, ela paga remédios, farmácia, ela faz consulta com um clínico, cardiologista, seja o que for, ela tem financiamentos, empréstimos, auxílios governamentais talvez, paga serviços e impostos, né? E paga imposto em tudo,
né? Usa cartão de crédito, faz compra a prazo e possui muitos gastos, confortos exagerados também, né? E etc. Então ela precisa de dinheiro ali para tudo, basicamente. Ela depende muito do governo, eu coloquei, né? Então você vê como que uma pessoa dependente tanto assim do sistema vai conseguir ir para o campo, né? Fazer essa mudança drástica aí, certo? Mas a gente vai encontrar um denominador comum aí. Então, lá no nível 4, ali, ó, você já encontra que a pessoa depende do sistema para quase tudo. Aqui ainda ela vai precisar do trabalho, renda, salário, transporte e tal, né? Comida, o transporte é porque a pessoa vai depender que a empresa pague o transporte dela, né? A comida, moradia, aluguel, água, energia, aluguel, porque assim, nesse caso tem muita gente no aluguel, isso ela depende do sistema e mora sozinho, né? IPTU ela paga, enfim, internet, educação, universidade, escolas, cursos, saúde, quer dizer, mas nesse aspecto aqui, talvez, aqui nesse nível eu imagino já, assim como no vídeo da Débora, ela também mencionou que a pessoa aqui já não possui dívidas, né? Mas ela ainda tem que pagar imposto, né? Ela usa ainda o cartão de crédito, ela ainda possui gastos aí e tal, né? Porém, ela possui uma renda própria extra, né? E não recebe auxílio governamental. Veja bem, ela pode ter até o trabalho dela, né? Mas ela consegue fazer um trabalho extra, sei lá, talvez Uber, motoboy, ou, né, alguma coisa do tipo, vende roupa, vende alguma coisa, enfim, ela consegue correr atrás aí da máquina e fazer mais algum por fora, uma pessoa que tem essa autonomia aí, tem essa, né, e ela não tem aí esses auxílios governamentais, certo? Vamos analisar agora o nível 2, que é bem interessante, ó, que tem uma anotação aqui em cima onde fala onde a transição para o nível 2 ela já é bem difícil. Não é para todos conseguir chegar nesse nível aqui, certo? Já indicamos aqui que tem bem pouca dependência do sistema, né? Ela ainda paga uma partezinha aí da comida dela, talvez aluguel e energia, IPTU, dependendo se ela está morando na cidade, isso numa região um pouco, né, talvez afastada, mas ainda depende de pagar isso aí, né? Combustível, internet e farmácia, eu coloquei uma interrogação, porque aqui vai depender muito do que ele gasta nessas coisas, certo? Então, assim, ela paga poucos serviços aí e impostos, né? Ela adquiriu uma boa autonomia sobre a saúde dela, né? Possui a sua moradia própria no campo e água, bem provavelmente, né? E possui aí uma renda própria. Porém, ela depende pouco do dinheiro, certo? Então, assim, produz boa parte aí dos seus alimentos e tem baixíssimo custo de vida, né? E a pessoa é autodidata, ela faz homeschooling em casa, enfim, tem todos esses porém, certo? Mas é difícil chegar aqui um pouquinho nesse nível, certo? Poxa, quantas pessoas têm autonomia para serem autodidatas, fazer homeschooling em casa, você entende? Fazer 80% da sua comida, enfim. E agora veja só o nível, como é para chegar no nível 1. Se o 2 você já acha difícil aqui, vamos pular para o nível 1 só para você sentir. 1, como eu mencionei, para você ver que o som, você pode estar num lugar parecido assim, uma região de campo interessante, mas é no meio da cidade. Você não tem o sossego igual, você vai ver barulho de tudo que é tipo na volta, né? Olha só, o nível 1 ali, ó, eu estou mencionando que impostos são os mais difíceis da pessoa se livrar, certo? Não é para todos mesmo. Então essa pessoa aí depende quase nada do sistema, certo? Mas olha só, ela precisa de pouco combustível ou nada, ok? Não tem quase imposto, IPTU talvez, depende muito das circunstâncias que ela se encontra. Raramente usa a internet, raramente. Quase não precisa de dinheiro, quase não precisa, certo? Construiu a sua base de energia e água em casa, ela é autossustentável nesse aspecto, tem controle sobre a sua saúde, possui a sua moradia própria no campo, ok?
ela produz o seu próprio sustento. Aqui ela já produz tudo que ela precisa, ok? E essa pessoa também, eu mantenho aqui que ela é autodidata, faz homeschooling, entende? Você imagina, você mora no campo, você tem a sua casa própria, tem energia própria, água própria, você tem comida própria, você quase não usa combustível, quase. Você precisa muito pouco disso e quase não paga imposto. Raramente você precisa de uma internet. É assim, tipo, de 1 a 100, sei lá, 5, 10, 3%. Difícil dizer, mas é quase nada. Entende? Quer dizer, ó, chegar ao nível 1 não é para qualquer um, gente, mas olha, seria ideal. E a gente ora para que Deus nos ajude para chegarmos lá. Eu espero por esse milagre a qualquer momento. Claro que a gente tem que trabalhar e fazer alguma coisa para chegar lá. A gente precisa ter aí um foco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí daqui a pouco, né? E veja só o nível 0, né? Se o nível 1 você já achou difícil, né? Quer dizer, o ideal é chegar no nível 1 aqui, né? Olha só, o nível 0, ele não depende mais do sistema para viver. Então, você chegar aqui nesse ponto, você imagina, é quase impossível alcançar esse nível, é muito difícil. É uma raridade, uma verdadeira bênção, vamos dizer assim, essa raridade, né? Então a pessoa ela já não paga imposto, não precisa de serviços, combustível, farmácia, internet e outros recursos aí da cidade ou até mesmo dinheiro. Esse cara não precisa, ele tem tudo. Água e energia totalmente independente. Tem controle total aí sobre a saúde dele. Possui a sua moradia própria no campo, produz seu próprio sustento, é autodidata, faz seu homeschooling com os filhos em casa. Então, vínculos com as cidades aqui são obsoletos. Esse cara, ele tem tudo que ele precisa lá. E, inclusive, eu já vi matérias de pessoas que foram descobertas em regiões aí no campo que nem sabiam que existia. O pessoal, umas 4, 5 gerações de pessoas morando numa propriedade onde elas têm tudo. Você imagina? Quer dizer, eles têm tudo, tem gente que mora na cidade achando que tem tudo e não tem nada. Porque se colocar ela nessa circunstância, a pessoa não sabe se virar. Você entende? Porque a cidade, ela tem todos os recursos que ela precisa para que os recursos levem ela. Ela não leva os recursos. Entende? E aqui, ó, eu mencionei que algo dessa magnitude, ela deve exigir muito trabalho. Muito trabalho, sim. Então, planejamento, determinação, iniciativa e tempo, trabalho duro, perseverança e persistência, sabe? Algumas pessoas já disseram aí, foco, força e fé. Me lembro quando eu era adolescente, eles faziam esses jargãozinhos assim, né? Então assim, é importante lembrar que isso é algo que precisa ser feito com ordem, certo? Planejamento e bom senso. Não é qualquer um que pode fazer isso. E se qualquer um quiser fazer, ela vai precisar ter aí um pouco de ordem para fazer isso aí, um planejamento, bom senso, ela vai precisar, porque não tem como sair da noite pro dia, ir para qualquer campo aí e tomar-lhe um prejuízo maior e não poder sair de lá. A pessoa vende tudo aqui, dá tudo errado lá, porque não houve planejamento, bom senso, não se calculou tudo que precisava, toda a subsistência, o autossustento, não foi calculado tudo e a pessoa toma um prejuízo e não consegue sair de lá, entende? Então, assim, aqui eu menciono que a pessoa, sem sacrifícios, não há vitórias, certo? É preciso que haja aí sim algum sacrifício, e esse sacrifício vai ser seu, é o seu trabalho, você precisa fazer muita coisa aí. Do contrário, não vai ter essa vitória. Em algum ponto a gente vai ter que alcançar, a gente vai ter que chegar, certo? Então, assim, eu gostaria de mencionar a história da família Dervais, por exemplo. Uma família que produz toneladas de comida no quintal de casa. Até para vender eles têm. Você imagina, eu estou abrindo aqui para mim poder ver esse artigo, onde é uma reportagem falando sobre a família Dervais, né? Onde ela produz aí o próprio alimento deles, e eles ainda vendem, sobra alimentos. Eles têm basicamente assim meio hectare de terra e eles produzem muito alimento lá. Gente, é muito interessante, uma família inteira com filhos e tipo assim com seus genros e noras e tal, né? E veja só, a família ali, ó, diz, ó, que produz toneladas de comida no quintal de casa.
Você pode ver as imagens, como é ordenado o terreno deles para fazer esse trabalho, né? Ali diz, ó, quilos de comida. Você imagina, veja, olha só essa foto, essa imagem, né? Que aqui embaixo menciona assim, ó, a Júlia destaca que a sua horta não foi trabalho de um dia para o outro. É preciso seguir em frente, eles dizem, né? Mas olha quanto trabalho, olha, gente, que legal isso aqui. E é muito, muito interessante esse trabalho deles aqui, né? E tem toda a reportagem aqui, eu não vou dar todos os detalhes e tal, né? Mas dá para você ver, ó, como está ordenado as coisas, o plantio no terreno deles para bom aproveitamento, né? De toda a terra. E assim, ó, uma outra coisa muito interessante que você deve se surpreender, não pense que eles vivem isolados no campo. Olha só, imagine se estivesse, né? Eles têm meio hectare no meio da cidade de terra ali. E olha só o trabalho, que show de bola. Olha o local onde eles estão. E eles fazem muita comida em meio hectare de terra à volta da casa deles. Muito bom, muito legal isso aqui. Então eu pergunto assim, e você? E eu, o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? O que você pode fazer por você e a sua família, certo? Assim, é algo para a gente refletir aí, né? Para a gente pensar. Então eu menciono aqui, eu enfatizo que essa apresentação ela tem base um vídeo da Débora de Barbosa, né? Onde eu vou estar colocando o link abaixo aí para você acessar o material dela, inclusive o curso que ela está dando sobre esse assunto aí, certo? Então, assim, gente, basicamente era isso. Só para a gente dar uma refletida que nós estamos em tempos que está exigindo esse tipo, né, de saída nossa aí para se preocupar com a nossa questão espiritual e viver no campo, né, com um pouco mais de qualidade de vida, certo? Bater retirada. Quem de nós está preparado para começar a iniciar essa saída, certo? Um abraço, a gente se vê novamente.